Você vai acompanhar agora as aulas preparatórias para o Enem. Essa é uma parceria da TV Assembleia com a Escola Legislativa. Mas antes, vamos conhecer o trabalho dessa escola, que oferece aulas para alunos da periferia da Grande João Pessoa e todo ano a prova de 70% a 80% dos alunos, com uma equipe formada pelos melhores professores da capital. Tiago é um dos alunos do ELEGES, a Escola do Legislativo, que surgiu com o objetivo de capacitar e qualificar os funcionários da Casa Epitácio Pessoa. A Escola do Legislativo está agregando muito minha formação como pessoa em si, além do como eles planejam as aulas em si, que é de qualidade, por cima, além de ser gratuito, que facilita todo mundo, uma parcela da população conseguir essa educação de qualidade, me formou como uma pessoa. Agora eu sei muito sobre ética e cidadania, como se comportar como cidadão e principalmente como exercer minha função de cidadão. A Escola do Legislativo surgiu como uma resposta à Constituição Federal, que no artigo 39, parágrafo 1º, diz que todo órgão de governo deve ter sua escola de treinamento ou seu núcleo de treinamento. Então, prioritariamente, a Escola do Legislativo surgiu para capacitar os talentos humanos da Casa de Epitácio Pessoa. Desde o início, havia uma necessidade de que a escola aproximasse o poder legislativo da sociedade civil. Então, sentimos essa necessidade de trazer a sociedade para a escola com o intuito de conhecer o funcionamento do poder legislativo. O ELEGES conta com uma ampla programação dentro da educação, para além da capacitação de servidores. Cursos de línguas com inclusão cultural, desenvolvimento da pesquisa científica e cursinhos preparatórios para Enem, que estão sendo desenvolvidos tanto presencialmente como também em parceria com a TV Assembleia, contando com alto índice de aprovação. Aqui a gente tem uma educação de excelência, aqui nós temos uma formação voltada para a cidadania, para a prática cidadã, e nós temos também altos índices de aprovação. Então, nada mais importante, para a formação desses jovens que estão aí em crescimento, pensando no futuro, sendo o futuro, do que uma educação de qualidade. Além disso, a ELEGES conta com um sistema educativo baseado em pilares, como explica a coordenadora. A formação e a capacitação, tanto dos servidores da Casa de Epitácio Pessoa, como do público externo, com vários cursos de extensão universitária e formação, a produção do conhecimento com o grupo de pesquisa. Hoje, esse grupo de pesquisa está contemplando mais de 30 pesquisadores no Brasil todo. Agora, em abril, lançamos o primeiro e-book, parte dessa pesquisa científica, e vem aí o segundo. E a educação para a cidadania em si. Os alunos do cursinho pré-vestibular têm aulas de ética e cidadania comigo, e combina com a visita à Casa de Epitácio Pessoa, onde eles vão ver minuciosamente o processo legislativo. A ELEGES, premiada em 2017 pela Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, continua trabalhando para formar cidadãos e fortalecer o poder legislativo. Fala, galera! Bora garantir aquela nota alta na redação? Fica ligado que agora tem aula com as dicas essenciais para você arrasar no texto. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Olá pessoal, sou Emily Barreto, professora de redação do ELEGES. Esta é a nossa 6ª aula, cujo conteúdo será voltado à redação dissertativa argumentativa que tu precisa fazer no Enem. Gente, hoje estamos chiques, estou sentada, não tem texto torto no quadro, olha que coisa bela aqui em cima, tá vendo? Estamos mais evoluídos. Dito isso, o que a gente vai analisar hoje? Nós já vimos introdução, já vimos desenvolvimento, analisamos os 5 elementos que a proposta de intervenção precisa para que a competência 5 do teu texto tenha os 200 pontos necessários. Então hoje a gente vai entender como tu precisa aplicar esses elementos e qual é a estrutura da conclusão. Porque diferente da introdução e do desenvolvimento, ela é mais maleável, tá? Como assim, professora? Veja, vamos fazer uma retomada. Na introdução, você precisa de repertório,
contextualização desse repertório e a apresentação dos argumentos que você vai defender posteriormente. 2 argumentos apenas. Se você quiser, você ainda pode trazer um fechamento nessa introdução. É obrigatório? Não. Obrigatório são apenas aqueles 3 elementos que eu citei antes. Então, essa estrutura da introdução é bem fechada, certo? É ela e acabou, não tem muito segredo, você não tem muito o que mexer aqui. No desenvolvimento, a gente também tem uma coisa bem fechadinha que, no máximo, você consegue modificar a organização de algum elemento muito pontual dentro. Veja, no desenvolvimento, nós temos um operador argumentativo para iniciar, que é aquele conectivo que liga os parágrafos, o tópico frasal, que é uma menção novamente à tese que você vai defender ali naquele parágrafo, o repertório, contextualização desse repertório com a sua tese, aprofundamento, que é causa, consequência e exemplos, e aí nesse momento do aprofundamento você pode brincar um pouquinho. Ah, professora, eu já quero começar nas consequências. Posso? Pode. Eu quero começar nas causas. Posso. Eu quero exemplificar apenas causa, ou eu só quero exemplificar consequência. Posso? Pode. Então, o aprofundamento é um momento que você pode brincar um pouquinho com essa organização. A posteriori, nós temos o fechamento do parágrafo para indicar que ali encerrou a discussão da tese, tá? Você vai fazer a mesma coisa no outro desenvolvimento e a gente parte para a conclusão, cuja estrutura vai ser voltada a operador argumentativo de conclusão, certo? Professora, por quê? Porque você está concluindo o texto. É o último parágrafo, é a última parte. Então, elementos que a gente pode colocar para iniciarmos esse parágrafo. Portanto, desse modo, dessa forma, dessa maneira, em suma, com isso, logo, são opções que a gente pode trazer como operador argumentativo para iniciar a conclusão. Fez isso, a gente entra numa espécie de tópico frasal da conclusão, que é você me relembrar novamente as suas teses e o seu tema. Tudo bem? Professora, estou sem espaço. Estou sem tempo, a fiscal está vindo na minha direção, as linhas estão acabando, eu preciso obrigatoriamente trazer teses e tema? Não, você pode fazer só retomada das teses, você pode fazer só retomada do tema, desde que você retome alguma coisa para você me dar aquela introdução da conclusão. O tópico frasal da conclusão, basicamente, é você me dizer que vai resolver alguma coisa, tá? Desse tópico frasal, a gente entra nas propostas de intervenção, que mais para frente eu vou te dizer como é que tu pode elaborar, e depois disso, como elemento opcional, você pode encerrar o seu texto fazendo uma retomada ao repertório que você introduziu, certo? Ou seja, professora, eu coloquei o ciclo do ouro para introduzir o meu texto lá em cima. Você fecha a redação com o ciclo do ouro novamente. Professora, coloquei Torto Arado, um livro maravilhoso, lá na introdução para esse meu repertório. Você fecha o seu texto com o Torto Arado novamente. Como eu disse, essa parte é totalmente opcional, mas eu, particularmente, como corretora de Enem, acho muito legal quando o aluno traz isso, porque me indica que, quando ele estava fazendo a introdução, ele já estava pensando em como colocar esse repertório lá no final. Então, tem espaço, tem tempo? Coloca que vai dar bom. Quando a gente fala de propostas de intervenção, temos 3 formas de explaná-las. Veja, nós sabemos que para cada elemento da proposta eu tenho 40 pontos. Então, ação, agente, meio, efeito, detalhamento. Cada um vale 40, totalizando os 200. E eu preciso ter 2 soluções. Por quê? Por uma questão de hierarquia, certo? E por uma questão de projeto de texto. Se você falou lá na introdução que o tema é envolto de problemas X e Y, no desenvolvimento você vai falar respectivamente de X e Y. Assim como você trabalha essa hierarquia no desenvolvimento, você precisa trabalhar isso também na conclusão. Então, primeiro, o que você vai resolver? X. Depois você resolve Y, respeitando o projeto de texto, respeitando a hierarquia. Tudo bem? Só que aí você pode dizer de novo, professora, chega à conclusão, eu já não tenho espaço. Chega à conclusão, eu já não tenho tempo, me empolguei muito no desenvolvimento, o que eu posso fazer? Olha, você tem 3 opções de trazer essas propostas de intervenção. A primeira opção é trazer 2 propostas em que ambas são completas, tá? Então, a primeira resposta diz respeito a esse argumento X e ela está completa. A segunda proposta diz respeito a esse argumento Y e também está completa. Opções. Na segunda, você pode trazer o seguinte: uma proposta completa
e outra proposta incompleta. O que eu sugiro como corretora? Que a proposta incompleta seja a segunda. Por quê? Quando você vai começar a sua conclusão, você ainda tem um bocadinho de linha, você tem um tempinho, então ali, nessa primeira proposta, você já dá o check em todos os 5 elementos que são necessários. Professora, só me restam 3 linhas para fazer a segunda proposta. Beleza, então eu só vou trazer agente, ação e efeito. Ah, professora, só me restam 2 linhas. Ok, então você vai trazer ação e agente. Não precisa mais se preocupar com essa segunda proposta se a primeira já está completa, entende? Então, o que eu sugiro? Completa a primeira, deixa tudo ok para tu já ganhar os 200 pontos na competência 5. A segunda deixa lá incompleta, mas faz essa segunda proposta só para tu seguir esse roteiro do projeto de texto que tu montou antes a se propor resolver os 2 vieses. Tá? A terceira opção é um pouquinho mais complicada e exige muito treino e muita atenção. Por quê? Na terceira forma da gente fazer essa proposta é você me trazer uma proposta apenas que resolva os 2 argumentos. E aí por que eu, na minha opinião, acredito que ela é mais complicada? Porque, gente, lembra que eu falei em outras aulas que o corretor do Enem tem 5 anos de idade? Ele sempre vai te fazer perguntas. Por que isso acontece? Como isso acontece? Onde isso acontece? E você tem que deixar tudo claro para mim. Isso não sou eu que estou dizendo, é o manual do corretor que deixa lá bem claro que você não pode deixar nenhuma informação à mercê da interpretação do corretor. Então, quando você faz uma proposta para abarcar os 2 argumentos, você precisa deixar muito claro para mim como é que essa proposta se relaciona com os 2 pontos que você levantou, tá? E aí, por isso que eu digo, você vai fazer uma proposta dessa, ok, mas você precisa prestar muita atenção, analisar muito bem se a ação que você está propondo consegue resolver os 2. Se o agente que você está levantando consegue criar ações que resolvam os 2 problemas que você fala. Se o intuito dessa ação que você falou resolve as suas 2 teses. Então, é preciso ter um olhar mais criterioso para utilizar essa terceira técnica. E aí você pode dizer também, professora, tá, entendi, temos esses 3 métodos, mas eu não sei como aplicar. Como é que eu coloco isso no meu texto? Veja, a gente vai analisar 3 conclusões de exemplares de redação de nota 1000 de 2024 e 2025 e você vai ver como é que esse uso acontece, tá? Nessa primeira conclusão que temos aqui, ela expõe 2 propostas completas, tá? Ela é a conclusão de Danilo, aquele aluno queridíssimo em que a gente está usando a redação dele desde as últimas aulas para trabalhar a estrutura, certo? Aqui temos o tema de 2024, Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Então veja o que ele traz. Infere-se, portanto, que as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais configuram-se como os 2 desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Veja, nesse primeiro período, ele já começa com o operador argumentativo, que é o portanto, ele inverte com outro elemento, mas ele está iniciando. Ele menciona para mim as teses, que são políticas públicas ineficazes e falhas educacionais, e retoma também o tema, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, a gente tem um tópico frasal perfeitinho aqui, completinho. Daqui, o Danilo precisa responder primeiro políticas públicas ineficazes. Vamos analisar como é que ele faz isso. Nessa ótica, o governo federal, órgão máximo responsável pela ordem social, deve ampliar as políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes por intermédio de uma aliança com o governo estadual e o governo municipal, com a finalidade de aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas. Veja, vamos fazer aquele checklist dos elementos, tá? Então, o governo federal vai ser o agente, vai ser quem vai realizar a ação. Órgão máximo responsável pela ordem social é a definição desse governo federal. É o que ele faz. Então, o que é o governo federal? É o órgão máximo responsável pela ordem social. Professora, mas é muito óbvio, é muito simples. Mas gente, o simples bem feito funciona. É muito melhor você trazer um simples que funciona, tá bem estruturado, tá bem colocado, do que você querer trazer palavras muito rebuscadas, conceitos muito variados e não saber conectar, não saber usar. Então aqui ele traz a definição de governo federal e temos um detalhamento
por especificação. Ele especifica quem é esse governo federal, o que faz esse governo federal, a função dele, tá? A nossa ação é a ampliação de políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes. De novo, a gente tem uma ação super simples, mas é uma ação que resolve o problema. Poxa, se meu problema é políticas públicas ineficazes, eu soluciono ampliando tais políticas e tornando elas eficazes. Pronto, beleza. Aqui, o meio que ele traz vai ser por intermédio de uma aliança com o governo estadual e municipal. E aí, minha gente, tem um pulo do gato. Veja, o corretor do Enem tem um tempo baixíssimo para analisar o teu texto. Então, ele não é como o professor de escola que vai ler, poxa, não entendi essa letra, vou ler de novo. Poxa, não entendi essa ideia, vou ler de novo. Aqui eu não sei muito bem o que meu aluno quis dizer. Vou subir um pouquinho no texto e ler de novo, porque eu tenho certeza que a intenção dele foi essa. Gente, no Enem a gente não tem tempo para isso, tá? Então, muitas das vezes nós procuramos já palavras-chave. Quando a gente fala do elemento do meio, nós temos alguns termos-chave. Por exemplo, aqui o aluno usou por intermédio, mas a gente pode usar por meio de, através de modo a, porque meio modo a gente consegue utilizar isso também. Então, vai trazer o meio, traz um desses termos, porque às vezes a gente só dá aquele círculo na mente do termo que está ali e eu já dou o check que você colocou o meio. A mesma coisa acontece para o efeito. Veja, aqui o aluno colocou com a finalidade de. É um dos elementos que a gente usa para fazer aquele círculo mental que ali o aluno colocou o elemento. Outros termos que a gente pode trazer, com fito de, com efeito de, para que, com fim de, certo? Então, todos esses elementos são possíveis para você trazer o efeito. Daqui, o Danilo precisa responder às falhas educacionais. Veja, o governo federal também deve corrigir as falhas educacionais por meio da mídia, grande divulgadora de informações, e da escola, a fim de mitigar equívocos ocasionando a valorização do legado africano. Aqui a gente também tem mais uma proposta completa. Veja, nós temos a gente, que continua sendo governo federal, temos a ação, que é a correção das falhas educacionais, temos o meio, que é a mídia e a escola, temos detalhamento, que é a função, o que seria essa mídia, que ela é a grande divulgadora de informações, e temos o efeito, que é a fim de mitigar equívocos. Então, perceba, aqui novamente ele usa recursos coesivos para me indicar esses elementos. Ele usa o por meio de e usa o a fim de, tá? Então, duas propostas completas que resolvem as duas teses. Para finalizar, estava com tempo, estava com espaço, ele fez uma retomada ao repertório que ele usou lá na introdução, que foi o ciclo do ouro, dizendo o seguinte: logo, o país possuía uma estrutura melhor para dialogar com a herança da África, longe da padronização impositiva ocorrida durante o ciclo do ouro no século XVIII. Perfeito, acabou, tá? Quando você me traz essa estrutura aqui, você me indica o seguinte: eu fiz a minha introdução, eu escolhi o meu repertório introducional já pensando em como incluí-lo na conclusão. Por isso que é muito bom. De novo, professora, eu sou obrigada a trazer isso? Não é, tá? Trouxe os 5 elementos da nossa proposta, já é o suficiente. Agora, nós vamos analisar a conclusão de Ana Beatriz Veríssimo, outra aluna que tirou nota 1000 em 2024, mas, diferente do Danilo, aqui ela traz 2 propostas em que uma é incompleta. Veja, portanto, é preciso reconhecer e valorizar a herança africana no Brasil. Aqui ela colocou o operador argumentativo, nós temos o portanto iniciando, que é o que vai conectar com o parágrafo anterior, mas ela só retoma utilizando o tema. Aqui ela não faz menção às teses, certo? Ela faz uma menção ao tema e tudo bem, é o suficiente. Perceba, ela não perde ponto por isso, já foi suficiente o que ela trouxe. Entrando para as propostas. Para isso, o governo federal, em parceria com as secretarias estaduais de educação, deve ampliar as campanhas de valorização da cultura africana sob um viés afrocentrado por meio de votação entre deputados e senadores responsáveis pela aprovação da Lei Orçamentária Anual, LOA, com a finalidade de combater a visão eurocêntrica presente na sociedade, promovendo o aprendizado da história sob a ótica dos afrodescendentes. Aqui, o argumento dela foi voltado à visão eurocêntrica que se tinha no Brasil, tá? Ela consegue resolver isso? Consegue. E ela resolve com os 5 elementos, tudo perfeito. Veja, como nós temos governo federal e secretarias estaduais de educação.
Por que tudo isso é agente e essas secretarias estaduais não são detalhamento? Porque ela colocou em parceria. Quando você coloca em parceria, em junção, em conjunto, juntamente, você está me dizendo que não é só este agente que vai resolver o problema, este outro aqui também vai. Então, de governo federal até secretarias estaduais de educação, ela está falando de agentes. Como ação, nós temos a ampliação de campanhas de valorização da cultura africana sob um viés afrocentrado. Por quê? Se ela disse que o problema do tema é a visão eurocêntrica, nós precisamos fazer campanhas para valorizar a cultura africana sob uma visão afrocentrada. Tudo bem? Entendeu? De novo, uma ação muito simples, mas específica e que resolve o problema. Daqui ela entra com um meio, de novo, usando um recurso coesivo por meio de votação entre deputados e senadores, e o detalhamento dela vai me especificar o que esses deputados e senadores fizeram. Então, esses deputados e senadores, e especificamente eles, foram os responsáveis pela aprovação da lei orçamentária. Tudo bem? Com efeito, ela vai ter o combate à visão eurocêntrica, que é justamente a problemática que ela levanta ao longo do desenvolvimento. Então, aqui nós temos uma proposta completa em que ela não precisa mais se preocupar na próxima. Veja, nessa que a gente vai ler agora, não há meio, certo? Pelo menos não há meio explícito. E qual é o problema de você não trazer um elemento explícito por meio de elementos coesivos? Porque cabe à interpretação do leitor. Ou seja, no Enem, você vai ter 2 corretores, certo? Um vai lhe dar uma nota, outro vai lhe dar outra nota, e a gente não sabe a nota no outro. Digamos que eu bati o olho aqui nessa segunda proposta, eu consigo identificar o meio. E o outro não conseguiu porque você não deixou explícito. É para isso, minha gente, para não ter essa confusão, que a gente usa esses elementos por meio de, por intermédio de, através. Como ela não colocou isso nessa segunda proposta, a gente entende que não tem meio, veja. Ainda cabe ao Ministério da Educação, como responsável pela elaboração de políticas públicas de educação, fomentar palestras socioeducativas ministradas por pedagogos negros nas instituições escolares, a fim de disseminar o conhecimento acerca do inestimável legado africano na história e na cultura do país. Então, aqui a gente tem Ministério da Educação, temos detalhamento, responsável pela elaboração de políticas públicas de educação, veja também super tranquilo. Temos a ação, que são as palestras socioeducativas. Temos basicamente aqui também um detalhamento da ação, que seria a ministração por pedagogos negros nas instituições escolares. E temos efeito, acabou de disseminar o conhecimento acerca do inestimável legado africano. Então, aqui a gente entende que a tese dela foi as falhas educacionais. Ela consegue resolver tranquilamente e, apesar de não ter o meio, isso não é um problema que afeta a competência 5, porque lá na outra, naquela de cima, ela tem que estar completa, então fechou. Ela finaliza esse texto, retomando o repertório que ela usou lá na introdução, que foi Torto Arado, dizendo o seguinte: nessa perspectiva, o panorama diverso destacado em Torto Arado será devidamente valorizado pela sociedade brasileira. Então, também super tranquilo. Bom, pessoal, agora a gente vai partir para a última opção de proposta de intervenção, que é a conclusão de Caio Silva Braga. Ele tirou 1000 no Enem 2025 e, como eu disse para vocês, aqui ele só usou uma proposta, mas que resolvia as 2 teses que ele se propôs a apresentar. Então, ao longo do texto dele, ele levantou as pautas de, aqui nós temos o tema Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, e ele levantou tanto a perspectiva do passado quanto as perspectivas do presente. Essas foram as teses que ele escolheu. Dentro do desenvolvimento, é claro, ele aprofundou, e é dentro desse aprofundamento que ele traz as problemáticas que vai resolver aqui na proposta. Veja. Dessa forma, tendo em vista as múltiplas perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, é necessário que o Ministério da Educação, por meio de iniciativas de capacitação e autonomia para idosos, como o Projeto Envelhecer, do SIM-UFPE, que os ensina a conviver no ambiente digital, atue na formação dessas pessoas para que resgatem sua independência bem. Então, aqui ele fez tudo numa tacada só, num período só, e trouxe uma conclusão belíssima, bem resumida, bem objetiva e tranquila. Vejam, aqui a gente começa com o operador argumentativo, dessa forma. Ele retoma para mim o tema, que é perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Temos agente, que é o Ministério da Educação. Temos meio, que é por meio de iniciativas de capacitação e autonomia para idosos.
Temos o detalhamento, que vai ser a especificação dessas iniciativas. Ele traz, na verdade, uma exemplificação. Aqui a gente tem um detalhamento por exemplificação, que é o projeto Envelhecer, do Sim UFPE, e temos a ação e o efeito. Como ação, a formação nessas pessoas, a atuação da formação dessas pessoas, e o efeito, que é resgatar a independência dos idosos. Então, quando ele fala desse resgate, a gente retoma a tese que ele fala do passado, a tese que ele levanta de um problema que existe no Brasil há muito tempo, já é um problema estrutural. E a partir do momento que ele levanta essas iniciativas de capacitação e autonomia, a gente já fala da tese que ele pontua do presente, que é quando ele fala, olha, temos essa iniciação de problemáticas no passado e no presente isso continua por meio de etarismo, por meio de preconceitos em volta ao que o idoso pode ou não pode fazer, é ou não é capacitado. Então ele resolve tudo em uma proposta só. Olha, só para você se situar, professora, eu gostei muito dessas propostas, quero ler os textos completos. Você pode jogar no Google tranquilamente, Redações Nota 1000 Enem 2024, Redações Nota 1000 Enem 2025, que aparecem os exemplares para tu. Aqui eu trouxe apenas a conclusão, já que em outras aulas a gente já analisou os outros elementos, mas perceba, conclusões muito tranquilas, que não tem nada de outro mundo, nenhum vocabulário muito rebuscado, muito difícil. Por quê? O que importa é que o corretor e você, principalmente, entenda o que está sendo escrito. Então, professora, eu quero falar bonito. Você pode falar bonito. Aqui nós temos políticas públicas ineficazes, representatividade das pessoas pretas, grande divulgadora de informações, padronização impositiva. Vejam, são palavras que a gente não usa aqui com a nossa mãe. Eu estou conversando com mãe, eu não vou dizer, ai, mãinha, essa padronização impositiva é muito complicada. A gente não vai fazer isso. Então, veja, você pode sim usar termos mais formais, que na verdade a nossa competência 1 pede, mas você tem que escrever conforme já a estrutura do texto inteira e de uma forma que você consiga conectar essas ideias. Então, olha, aqui está tudo conectado, tudo faz sentido e temos os 5 elementos. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado e até uma próxima. Beijos! Olá, eu sou o Eri Alves, apresentador do AL Notícias, que toda semana leva até você os principais acontecimentos no Poder Legislativo da Paraíba. O trabalho dos parlamentares, o que virou lei, além da prestação de serviços ao cidadão paraibano a partir da Assembleia Legislativa. O AL Notícias, o nosso telejornalismo, vai ao ar toda semana em 3 edições. 9 horas da manhã, 1 hora da tarde e 7 horas da noite. Então, espero você aqui. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. É tempo de forró, tradição e muita alegria. E pelo 2º ano consecutivo, a TV Assembleia, em parceria com a TV Sol, levam até vocês a emoção do São João do Arraiá Arretado. De 19 a 23 de junho, acompanhe as transmissões ao vivo. Shows e reportagens especiais direto dos principais polos juninos da Paraíba. Ei, porque aqui o forró é raiz, o arrasta-pé é de verdade e o São João é de lei. Quando Samuel encontra um lugar tranquilo para se acalmar durante uma crise sensorial, isso significa proteção. Se o Nicolas pode brincar com seu brinquedo preferido e se sentir seguro em qualquer lugar, isso é direito. E quando o Liebert tem seu assento garantido no ônibus, isso significa respeito. Para cada pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, uma lei que acolhe. A LPB transforma a inclusão em política pública, com leis que garantem os direitos das pessoas com TEA na Paraíba. Inclusão é lei. A LPB, sua vida passa por aqui. Espaço Mulher, você vai conhecer o trabalho da Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana. Um programa que apresenta como políticas públicas atravessam mulheres de toda a sociedade.
Nesta edição, a secretária Wanda Menezes fala sobre acolhimento e inclusão. Espaço Mulher, cidadania e informação para você. Fala, estudantes! Bora mergulhar no mundo da biologia? Então fica com a gente que a aula já vai começar. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Olá, tudo bem? Me chamo Diego Fischer, sou professor aqui da Escola do Legislativo e hoje eu te convido para mais uma aula de biologia. Aqui, vamos trabalhar viroses. Na aula passada a gente trabalhou vírus e hoje vamos falar um pouquinho do que o Enem traz para você sobre virose. Mas antes da gente falar especificamente de algumas viroses que são comuns na população, eu quero tratar com vocês do vírus do HIV e depois nós vamos falar sobre a AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas antes eu vou falar para você como é que é o metabolismo do vírus dentro de uma célula humana, tá? Sabemos que o vírus do HIV, ele é um vírus de RNA, certo? Fita dupla, ele tem duas fitas de RNA dentro dele, mas aí eu quero trazer para vocês o seguinte, ele é um vírus chamado de vírus envelopado. Por quê? Na aula passada a gente falou da composição química dos vírus e a gente viu que os vírus, eles têm capsídeo, que é uma cápsula proteica, certo? Material genético, que pode ser DNA ou RNA, mas no caso aqui, o vírus do HIV, o material genético é RNA e alguns vírus apresentam um envelope lipídico, que no caso aqui eu vou falar um pouco sobre o HIV. O HIV, ele apresenta esse envelope lipídico que vocês estão vendo aqui, tá? Ligado a esse envelope lipídico, existem as proteínas do envelope. Qual é a finalidade dessas proteínas, Fischer? Vamos entender. Primeiro, qual é a célula que o vírus do HIV ataca no ser humano? A célula que ele vai atacar é chamada de linfócito T CD4. É uma célula específica. Ah, Fischer, o Enem já cobrou isso? Já. É a célula específica que o vírus vai atacar. Então, o linfócito T chega, essas proteínas que vocês estão vendo aqui, que são as proteínas de envelope, elas vão se ligar às proteínas da membrana plasmática do linfócito T CD4. E aí a gente sabe que o vírus do HIV, ele apresenta essa cápsula proteica, no caso são duas, certo? Dentro da segunda cápsula proteica vai existir as duas fitas de RNA. Ligada a essas fitas de RNA vai existir proteínas, que no caso aqui eu tenho as integrases, eu tenho as proteases e eu tenho uma transcriptase reversa. Você que é aluno que vai fazer Enem, preste atenção aqui nessa proteína aqui, transcriptase reversa. Essa proteína é uma proteína com ação enzimática. Ela tem uma capacidade muito grande de fazer um processo pelo qual o vírus ele fica o tempo inteiro mudando seu material genético. E aí ele fica sofrendo essa mutação. Olha só, o vírus ele tem um material genético de RNA. Tá aqui. Como é que nós poderíamos fazer a ação da transcriptase? A ação se dá pelo seguinte. Imagina o vírus de RNA, uma molécula, e ele conseguir se transformar em um DNA. Esse DNA aqui é um DNA que nós vamos colocar entre aspas, viral. Então o vírus ele consegue produzir moléculas de DNA dentro das nossas células. Olha que capacidade bonita que ele tem. Ele parasita, ele tem essa capacidade de entrar dentro do linfócito e dentro do linfócito ele se camuflar, na verdade, ele é RNA, ele se camufla em um DNA viral.
E aí o nosso linfócito, que é a nossa célula de defesa, ele fica tentando entender que material genético é aquele. E ele não consegue destruir o vírus por conta disso. Por quê? Porque o vírus, ele utiliza esse material genético que ele tem, o metabolismo da nossa célula, e se camufla no DNA viral. Quando ele se camufla no DNA viral, a partir daí, ele volta a produzir proteínas. Sendo que essas proteínas aqui, ó, são proteínas virais, as proteínas dele. Então ele vai fazer esse processo que nós chamamos de transcrição reversa. Que transcrição reversa é essa, Fischer? Ele é de RNA, ele transcreve para DNA, depois, certo? Ele vai simplesmente desse DNA transcrever um RNA e traduzir em proteína. No normal, uma célula normal, ela é assim. Ela é uma fita de DNA, certo? Logo, ela vai transcrever para um RNA a transcrição e depois ela vai traduzir para a proteína. Isso seria um processo direto de uma transcrição e tradução proteica. Mas o vírus do HIV não. Ele é de RNA, então ele faz uma transcrição reversa. Ele de RNA vai para DNA, depois ele transcreve novamente para RNA e traduz em proteína. Aqui não. Aqui, uma célula normal, ela faz uma transcrição para RNA, a célula sendo DNA, e depois ela traduz para a proteína. Então, isso é o metabolismo do vírus do HIV. Agora, Fischer, qual é a forma de transmissão desse vírus? Vamos falar um pouquinho sobre a transmissão? Quando a gente fala sobre transmissão, a gente tem que ter bastante cuidado, porque isso diz muito da questão do comportamento. A gente sabe que hoje o vírus do HIV, ele é transmitido pelo quê? Ele é transmitido por fluidos. E aí eu tenho que ter bastante cuidado com relação a esses tipos de fluidos. Por exemplo, sangue, tá? Sêmen. Numa transfusão sanguínea, no sêmen, pode conter o vírus do HIV. Leite materno, Fischer, há condição de ir o vírus ali? Assim. Por quê? Porque no leite materno, a glândula mamária, quando ela está produzindo leite e a mãe está amamentando o seu filho, se ela é portadora do vírus, logo, ao amamentar o seu bebê, a glândula mamária ela vai se desmanchando, parte da glândula vai junto da secreção. E isso vai também às células infectadas com o vírus. Então, uma mãe que é soro positivo para HIV, ela não pode de forma alguma amamentar o seu bebê por conta disso. Então, existem formas de transmissão. Relação sexual sem preservativo. Por quê? Porque no sêmen vai o HIV, tá? Materiais cortantes contaminados, com sangue contaminado, também pode transmitir o vírus do HIV. Transfusão sanguínea pode também transmitir o vírus do HIV. Mas a gente precisa ter este cuidado nessa transmissão, tá? Ah, Fischer, mas pronto, uma pessoa que é soropositiva hoje, existe uma forma de controle, de tratamento para quem é positivo? Sim, existe sim. Hoje nós temos as profilaxias para esse vírus. Por exemplo, o coquetel AZT. O coquetel AZT hoje, ele é distribuído pelo Sistema Único de Saúde justamente para pessoas que são soropositivas para HIV. Então, elas fazem o controle do vírus dentro de si, faz o uso desse coquetel. Obviamente, ela é acompanhada, né, por profissionais dentro da área. Então, vai tomar e faz com que a carga viral pode chegar a zero e o portador ficar intransmissível do vírus. Tá? E existe também para aquelas pessoas que se relacionam com pessoas que são soropositivas. Então existe o PrEP, tá? E existe o PEP. O PEP, ele é usado justamente para a pós-exposição, caso um acidente ou uma violência sexual, e isso é usado também como uma profilaxia.
Então tá aí o vírus do HIV para vocês. Vimos todo o metabolismo do vírus, vimos a estrutura do vírus e espero vocês nas próximas aulas. Até mais! Ó pátria amada, idolatrada, salve! Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores? Mas se ergues da justiça clava forte. E o sol? Torça contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ligue 123. Muita informação, serviço, educação e cidadania. Todo dia aqui, para você ver. No AL em Movimento, você acompanha a agenda institucional da Presidência e as atividades dos deputados em suas bases e nas comunidades. Um jornal no meio da manhã, com o que você quer saber. O jornalismo da TV Assembleia, conectado com você. TV Assembleia, uma nova programação em sua tela, onde a Paraíba se enxerga. Reflexão e informação com profundidade. Você vai conhecer direitinho o trabalho de seus deputados. Vai acompanhar tudo do plenário. E vai saber em que as leis aprovadas na Assembleia podem mudar e melhorar sua vida. A explicação das leis como você nunca teve. É lei, informação que traduz direito em conhecimento. A Paraíba é singular, está em cena, está no palco, dá gosto de ver. Vai dar gosto de ver a riqueza de nossa cultura e o valor de nossos músicos e de nossos artesãos. Você vai ouvir o som de quem tem talento e só espera uma oportunidade. O Paraíba em Cena abre espaço para artistas, movimentos culturais e histórias que revelam a riqueza criativa do nosso estado. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. A TV ALPB mostra exemplos de coragem, solidariedade e superação que inspiram a todos nós. TV Assembleia. A Paraíba se enxerga aqui, mostrando nossos municípios para quem quer conhecer e amar o nosso torrão. Paraíba Meu Torrão, um programa para conhecer, valorizar e se apaixonar ainda mais pelo nosso estado. Você vai ter um horário marcado para os documentários de sua preferência sobre história, meio ambiente, a vida moderna e tudo mais que lhe interessa. A nova TV Assembleia vai levar até você cursos técnicos. Quer aprender inglês? Venha pra cá. Speak English. Quer se preparar para o Enem? Venha com a gente. E a gente está aqui no objetivo de fazer você se preparar bem. Nossas aulas do Enem vão lhe dar a chance de chegar à universidade.
e em 3 horários para você marcar seu encontro com o futuro. Aproveite essa oportunidade. De olho no Enem, girando nos municípios, abrindo espaço pra mulher, mãos à artes, mãos à obra, dando os primeiros passos, pra mostrar pra você como é que é. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Informação, serviço e cidadania. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. A Assembleia está mais perto de você e quer fazer parte de sua TV. TV Assembleia, canal 8.2. A Paraíba se enxerga aqui. E aí, estudantes, preparados para fechar as contas do Enem? Então não perde essa aula de matemática que já vai começar. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Fala, fera! Quem fala com vocês é o professor Bruno Rafael, professor de matemática. E hoje nós vamos para a nossa aula 5. Falar um pouco sobre função exponencial, tá bom? Nas nossas primeiras aulas, na verdade, falamos sobre função do primeiro grau. Na nossa aula seguinte, ou seja, na 3 e 4, falamos sobre função quadrática. Dando continuidade à parte de função, vamos falar sobre função exponencial. Qual é a grande diferença? É que aqui as coisas crescem e diminuem de maneira rápida. Nós podemos fazer ligações com função exponencial com proliferações de bactérias, com juros compostos, com proliferações de vírus, com PG, progressão geométrica, tá certo? Então, tudo que cresce de maneira rápida, a gente consegue fazer ligações com função exponencial, né? Da mesma maneira que na parte de função do primeiro grau e do segundo grau, se tem uma definição para definir as funções, aqui também, tá bom? Na parte de função exponencial. A gente aí que conviveu com aquele vírus da Covid-19, em algumas reportagens, a gente via tanto os médicos quanto os infectologistas falando: o vírus está disseminando de maneira exponencial. Ou seja, estava disseminando, estava se proliferando de maneira rápida, tá certo? Então, quando a gente fala assim, de maneira exponencial, ou está subindo de maneira rápida, ou está decaindo, caindo de maneira rápida também, tá certo? Então, para definir função exponencial, eu trago exatamente aqui a definição dentro da matemática, tá bom? Então, ela é muito aplicada no nosso dia a dia. E o Enem cobra, tá bom? Cobra para vocês de 3 maneiras. Ou ele vai dar contextualização e pedir a maneira algébrica daquela contextualização. Ele vai dar para você a lei de formação e pedir algo envolvendo aquela lei de formação, aquela contextualização, e aí a gente tem que estar esperto no tempo, tá certo? Principalmente, é isso que eu digo para vocês, a dica que eu dou, porque o tempo ele pode vir em minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, tá certo? Então tem que ficar bem esperto aí. Ou ele dá um gráfico e pede algo relacionado àquele gráfico, a lei de formação daquele gráfico ou em determinado ponto ali dentro, tá certo? E definindo a parte de função exponencial, nós temos, seja um número real A, olha mesmo, A maior que 0 e diferente de 1. Denomina-se função exponencial de base A, olha mesmo, gente, de base A função f de R em R, ou seja, dos reais e nos reais positivo diferente de 0, certo? Definida por, olha a lei de formação da função exponencial. Lembra que nós temos uma lei de formação para a função do primeiro grau e para a função do segundo grau também, né? Ali uma lei genérica. Aqui nós também temos. Então, a lei de formação de uma função exponencial genérica, tá bom, gente? Porque vai depender também da contextualização para acrescentar aqui determinados valores. É f de x igual a a elevado a x, certo? E aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Olha mesmo, 2 elevado a x, onde é que está a incógnita? No expoente, ou seja, o x aqui está no expoente, está em cima. Lembra que quando a gente trabalhava com função de segundo grau, ficava x ao quadrado? Ou quando a gente trabalhava com função de primeiro grau, ficava a x mais b? Olha onde é que está o x agora, no expoente, certo? f de x é igual a 5 elevado a x. De novo, olha onde é que está o x, no expoente. f de x é igual a 1 meio elevado a x, ou 0,5, como você queira chamar. Tá aqui. f de x é igual a 0,3 elevado a x. Cuidado, tá certo? Por definição, eu tenho aqui, menos 4 elevado a x. Isso aqui não é função exponencial. Porque o que é que ele diz aqui? A base A tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Esse número aqui é menor do que 0. É menos 4. Olha aqui também. f de x é igual
a 1 elevado a x. Gente, lembre-se, o a tem que ser diferente de 1. Não pode ser 1, tá certo? Então isso aqui também não é função exponencial, fechado? Lembre-se que as funções que nós estudamos, nós tínhamos os gráficos. Lembra? O gráfico da função de primeiro grau era uma reta. O gráfico da função de segundo grau era uma parábola. Um carro voltada para cima ou para baixo a depender do zero. Era isso. Aqui não vai mudar, certo? Nós também temos o gráfico da função exponencial. Percebam uma coisa. O gráfico da função exponencial, eu tenho exatamente aqui essa convicção, ou seja, essa imagem do gráfico, onde o a maior que 1, eu tenho que a função ela é crescente, então ela cresce, ó. Ela explode de maneira rápida, tá certo? Aqui. É por isso que a gente, quando trabalha com vírus, bactérias, tá certo? A gente trabalha na parte de função exponencial, progressão geométrica ali, os compostos, né? Perceba, tudo lindo, tá vendo? Então, esses três conteúdos estão sempre bem próximos aqui. Então, quando eu tenho a maior do que 1, eu tenho uma função crescente, tá certo? Quando eu tenho o a maior que 0 e menor do que 1, eu tenho uma função decrescente. Olha o gráfico dela aí, tá certo? O gráfico da função exponencial. Então, percebam, eu posso classificar as funções aqui em crescente ou decrescente, só em olhar. Porque lembre-se, para a função ser crescente, o a tem que ser maior que 0. Para a função ser decrescente, a tem que ser maior que 0 e menor do que 1. Concorda que essa função aqui, o a, ele é maior do que 0 e menor do que 1? Então, isso aqui é uma função decrescente, exponencial decrescente. Venham para cá, 2. O 2 é maior do que 1, perceberam? Se o 2 é maior que 1, eu venho para cá. A função ela é crescente. 5 elevado a x, ou seja, o a vale 5. Maior do que 1, função crescente. Certo? Aqui, ó, 1 meio, ou seja, 1 meio elevado a x. A está entre 0 e 1, concorda? Isso aqui vai dar 0,5. Então, decrescente. Tá certo? Então, aqui eu tenho o gráfico da função exponencial. Onde, de novo, o Enem pode trazer para você? Pode. Já trouxe. Nós vamos resolver aqui questões que envolvem também gráfico de função exponencial. Tá certo? Para você poder interpretar e trazer. Cotidiano, para o dia a dia, o que ele quer ali. Então, a gente vai ter que interpretar, tá certo? Só lembra, ó, gráfico da função exponencial. O que acontece? Quando eu trabalho com função exponencial, eu tenho que ter, correndo nas veias, igual sangue mesmo, propriedade de potência. Porque quando você estava lá no 6º ano, que o professor dizia, calcula essa potência, aplica as propriedades, né? Potência do 6º ano, do ensino fundamental 2, ou dos anos finais, né? Que a gente chama agora, anos finais. O que acontece? Você só calculava. O professor serve para quê? O professor só dizia, ó, calcule, resolve isso aqui. Olha mesmo, a aplicação agora de função exponencial é base de potência. Aqui ainda a base para essas aplicações é a potência. Então nós vamos ter que trabalhar com propriedade de potência, certo? Então tem que estar vivo essas propriedades na parte de matemática básica, para a gente poder fazer a resolução. Além das propriedades, nós também temos que entender um pouco da parte de equação exponencial, para poder resolver exercícios que envolvem a parte de função exponencial. Porque, como eu falei, em determinados momentos pode ser dado para você uma lei de informação. E quando você vai aplicar, via basicamente uma equação exponencial. E a gente tem que fazer a resolução. Trago aqui 2 exemplos, tá certo? Bem simples, só para a gente iniciar com nossos estudos de função exponencial. Onde eu tenho, ó, 2 elevado a x é igual a 64 e 3 elevado a x é igual a 81. O que acontece? Isso aqui é uma função exponencial. A incógnita está no expoente, perceberam? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar as duas na mesma base. Aqui eu tenho base 2 e aqui eu tenho base 64. Mas eu vou ter que decompor esse 64 na base 2, para que as bases fiquem iguais. Professor, se em algum momento eu não conseguir igualar essas bases, aí a gente vai aplicar o logaritmo, tá certo? Mais para frente isso aí. Nesse momento a gente vai conseguir igualar essas bases. Então eu tenho 2 elevado a x igual a 64. O que acontece? Eu vou pegar esse 64 e colocar na base 2. Vou decompor ele. Então vai ficar 64, ó, por 2 dá 32. Por 2, 16, não é isso? 16 por 2, ó, dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Perceba, eu consigo reescrever 64 como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Ou seja, eu vou reescrever agora 64, ó, como sendo 2 elevado a x é igual a 64, que é 2 elevado a 6. Perceba, eu consegui colocar na mesma base. Como eu consigo colocar na mesma base, então não interessa mais a base para a gente. Eu vou olhar para o expoente. Ou seja, eu tenho aqui que x é igual a
6. Ó, 2 é igual a 2, não interessa, então x é igual a 6. Expoente igual a expoente, fechado? Mesmo raciocínio para cá, eu vou ter que pegar o 81 e colocar na base 3. Então, eu vou pegar o 81, ó, e decompor na base 3. Ficar por 3, vai dar 27. Por 3, lembrando, 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3, 9. Dividido por 3, por 3, vai dar 3 aqui, né? Vai dar o próprio 1. Ou seja, 81 dividido por 3, 27. 27 por 3 já 9. 9 dividido por 3 já 3. 3 dividido por 3 já 1. Perceba que eu consegui reescrever o 81 como sendo 3 elevado a 1, 2, 3, 4. Ó. 3 elevado a quarta potência. O que é que eu vou fazer aqui agora? Ó, reescrever o 81 na base 3. O que é que eu tenho aqui? A base não me interessa mais. Eu tenho que x é igual a 4. Então, perceba. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. 6. Então, eu posso escrever 64 como sendo 2 elevado a 6, e eu posso escrever 81 como sendo 3 elevado a 4. Como as bases são iguais, ó, consegui igualar as bases, olha só para o expoente. Isso aqui é equação exponencial. Só uma breve lembrança para vocês, tá certo? Lembrando que nós temos, ó, que entender, lembrar um pouco também de propriedades de potência para poder fazer a resolução, tá bom? Das questões. Questões quando ele dá para a gente, na maioria das vezes, 90% dos casos, que dá para a gente a lei de formação, a gente basicamente cai numa equação exponencial para poder fazer a resolução, tá certo? Nas nossas próximas aulas, a gente vai resolver alguns exercícios que envolvem a parte de função exponencial, daquelas 3 maneiras, hein? A gente vai ler e interpretar, e em um dos casos, ele vai trazer para a gente a lei de formação. No segundo caso, aí, a gente vai ler e interpretar a questão e vai trazer uma lei de formação para aquela interpretação. E no terceiro caso, quando ele vem a parte de gráficos. Então, ele dá o gráfico para vocês, se vocês interpretam e trazem exatamente para uma lei de formação ou algum ponto específico dentro daquele gráfico que ele pede, tá certo? Muito cuidado, tá bom? Com o expoente aqui, quando envolve a parte de tempo, tá certo? Muito cuidado. Tá bom, gente? Então, assim, a gente se encontra na nossa aula 6, tá certo? Essa aqui foi a aula 5, para que nós possamos aí dar continuidade aos nossos estudos de função, tá certo? Um abração, valeu, tchau, tchau, hein? Para reforçar os seus estudos, você pode acessar a Biblioteca Cidadã neste QR Code e baixar os materiais didáticos que você precisa para arrasar no Enem. E se você perdeu alguma aula, fica tranquilo, tem reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Fique por dentro de todas as informações seguindo a gente no Instagram, @tvassembleia.pb. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui.